Ô Washington, o jogador quando encerra a carreira, normalmente ele planeja alguma coisa para continuar no futebol, né? Ou como treinador, muitos como o Caio, por exemplo, vem para a televisão. Para falar mal de vocês. Né? Você acha que essa área, por exemplo, diretiva, pode ser um caminho? Você pensa em trabalhar no futebol? Ou você está trabalhando em alguma coisa nesse sentido? Não? A minha assim, muitos falavam assim, poxa, por que você não continua como treinador? Eu falei, não tenho muito perfil para treinador. Eu acho um pouco meio loucura essa vida de treinador. Para mim não encaixaria. Agora, estou me preparando, estou fazendo os cursos para gerir, né, o futebol, para estar como diretivo. Isso é o que eu estou mais preparando, ter um perfil melhor para isso, né? E por isso está tendo essas oportunidades. Inclusive, em alguns jogos do Fluminense, tive até algumas reuniões que eu estava junto, participei. E principalmente quando a gente vivia mais dentro de campo. Fora de campo você ouvia falar, ou ouvia algumas situações, e aí você vai ganhando a experiência, mas agora é totalmente diferente do que você vive dentro. Mas é importante, a experiência, como o Caio falou, você ter um conhecimento do vestiário, isso é muito importante. A gente tem uma amizade muito grande com os jogadores, né? Então os jogadores se entendem, você já sabe o palavreado que usar, né, em determinadas situações dentro do vestiário. Então isso é importante que a gente coloque essa experiência também diante do grupo, né? Então a gente está se preparando para que aconteça. Você parou ontem praticamente, né? Faz um ano, né? A gente está falando de 2008, né? Você citou a Libertadores que ele jogou, tiveram 2 jogos inesquecíveis. Um deles é o atual adversário do Fluminense na chave, que foi aquele Boca Juniors no Maracanã. Exatamente. Vocês tomaram 1-0, se não me 1-0, engano, né? Tinha que fazer 3 gols. E depois viramos 3-2. Eu fiz um gol de falta naquele jogo lá. Quando a tua carreira acabou, pelo menos estava acabando, você já estava vendo alguma coisa, projetando alguma coisa para após o futebol? Porque muitas vezes o jogador se encontra como que surpreendido, bom, acabou e agora o que eu faço? E está ainda, quando muito, no meio da vida. Exatamente. Não, eu me preparei. Não é na área do futebol, né? Eu tenho uma construtora em Caxias do Sul, né? Então, já há 8 anos. Não, nós sabemos que você é rico, tudo bem. Metade de Caxias é do Washington, a outra metade é do Filipão. Não, a briga entre o Filipão e o Tite. Eu tô devagarinho ali chegando, mas eu me preparei sim. A nossa carreira é muito rápida, você tem muitos exemplos aí, infelizmente, de problemas de jogadores que encerram a carreira. Então, é importante você ter um elo de amizade também, elo de conhecimentos para você se preparar após o futebol, dentro de campo. Claro que você vai se preparar também fora de campo, mas você tem que estar com a cabeça boa e sendo bem administrado todos os negócios fora. O Caxias pode ser uma alternativa para você começar nessa nova fase do futebol? Porque você começou como jogador lá com 16 anos, né? O Washington, para quem não sabe, nasceu em Brasília, no 1º de abril de 75, aí foi para Caxias com 16 anos e lá começou a carreira. Jogou no Caxias, depois foi para o Inter, aí Ponte Preta, passou pelo Paraná, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Paraná depois, né, Washington? Exatamente. O Caxias é um clube que eu acho que está tendo uma grande administração hoje pelo presidente Oswaldo Voges. Ele estruturou o clube, né? E infelizmente, quando ele fez essa estruturação do clube, os resultados de campo não estavam dando certo. Mas agora começaram a aparecer, até inclusive eu tive uma conversa com ele na minha despedida do ano passado e falei, olha, quem faz as coisas certinho dentro do futebol, depois a bola não bate na trave e não sai não, ela bate na trave e entra. E agora começou a entrar, foram campeão do primeiro turno, só que ainda não cheguei a entrar no Caxias ainda, mais pela amizade com ele, ele pede muitas informações e eu passo, a gente conversa. E eu quero um dia presidir o clube, esse é uma ambição minha, um sonho meu, né? De um dia presidir o clube, mas é mais para frente, está sendo bem administrado agora. Mas a gente sempre troca algumas informações, a gente conversa e está dando certo. O clube está de parabéns pelo título do primeiro turno e já está na final e quem sabe possa buscar o título do Gaúcho. E nessa sua vivência no futebol como jogador, qual a principal carência que você sentia do aspecto diretivo, daquele respaldo para o time e para o jogador em campo, Washington? Acho que acho que mais o profissionalismo. Antes, eu peguei uma época que era praticamente quase amadora, e quando eu comecei, aí as coisas foram se profissionalizando, as pessoas que geram o clube, que administram o time já estão muito mais preparadas.
Agora, tem clubes aí que realmente está... Que é, por exemplo, o caso do São Paulo, quando eu joguei, é um clube que administrativamente é muito bem, é bem estruturado. Então, tem outros clubes também que tem isso, o caso do Internacional, que hoje tem o Fernandão lá, que nós jogamos juntos, a gente sempre se vê lá, quando a gente marca, tem um jogo, a gente se fala lá em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. Então, tem jogadores que estão se preparando e tem pessoas que estão se profissionalizando. Que não foram jogadores, mas são super profissionais. E tem o caso do Rodrigo Caetano, que é hoje, para mim, o grande diretor, o grande executivo. Ele é um espelho para você, assim? Ele é um espelho. A gente foi um jogador, né? Foi jogador, claro, ele não teve tanta seleção, assim, não foi muito conhecido em termos de Brasil, né? Mas como diretor, realmente ele é um grande espelho. A gente troca muita informação, a gente conversa bastante, a gente tem uma amizade muito boa. Então, isso, no vestiário, o jogador sentia muito essa falta. Ele falava assim, poxa... A gente se mata dentro de campo, mas o cara não entende nada, o cara não age amador, é super amador, não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo. Isso começa a refletir dentro de campo. Ele começa a ficar com a cabeça pensando em outras coisas, a cabeça voada, e não consegue render dentro de campo. Hoje o jogador está mais preocupado somente dentro de campo. As coisas estão mais estruturadas para ele. Mas, Washington, a gente tem visto aos poucos jogadores e jogadores se aproximarem dessa área administrativa. Você já tem o Roberto Dinamite no Vasco. Vira e mexe a gente ouve falar que o Rogério Ceni vai ser o próximo presidente do São Paulo. O Marcos é cobrado para ter alguma função no Palmeiras. Você aqui fala que quer ser presidente do Caxias. No dia a dia de vocês, de vestiário ali, que diferença pode fazer para um clube? Aí não é só para o time, é para o clube, para a estrutura, ter um ex-atleta como presidente. Eu acho que a identificação começa pela identificação. Você vê o César Sampaio também hoje no Palmeiras, né? A identificação que o jogador tem pelo clube, acho que ele além de ver, claro, as coisas profissionais, né? Que eu acho que é o primeiro ponto, tem que ser super profissional. E essa identificação com o clube, essa paixão que ele tem pelo clube também, isso ajuda bastante. Eu acho que é aquela situação de quando o time perde, a pessoa sente no coração, sente no sentimento dele aquela perda, aquele título, aquela derrota, aquele jogo. Então isso, e ele saber conhecer o clube, ele conhece o clube lá do guarda, do porteiro, lá o primeiro porteirinho, claro, simples, humilde, até uma marca forte que está ajudando o clube financeiramente, um poderoso, uma marca que patrocina o clube. Então ele conhece tudo, todo o caminho do clube. Isso é importante, porque ele sabe pegar os atalhos, como se diz dentro de campo, né? Pega os atalhos e consegue administrar melhor com a identificação. Mas você acha que por ter sido um ídolo, ter credibilidade com a torcida, tudo isso, a pressão sobre um dirigente que foi ex-atleta, um ídolo, é maior para acertar, para não ter deslize? Exatamente, pode ser maior. Com certeza a torcida também tem aquela coisa. Por ser o ídolo, também eles vão cobrar. Você agora não é mais o jogador. Você agora é o dirigente, você é o executivo. Então você vai ser cobrado pelaquilo, né? A pressão dele mesmo, para manter essa credibilidade. Exatamente, por gostar daquilo que está fazendo, por gostar do clube que ele está fazendo. Poxa, eu preciso acertar, preciso estar bem. Mas isso... como eu falei, todos já estão super preparados. Eu acho o Roberto Dinamite fazendo uma super administração, o Vasco, quando ele pegou para o Vasco de agora. Então, isso, é claro que no começo pode até haver uns deslizes, que é normal, faz parte você ter uns deslizes assim, você ter uns erros, cometer uns erros. Mas, no geral, você consegue dar credibilidade, você consegue fazer com que o seu time esteja no patamar acima.